Olá pessoal, Carol, professora da Sala de Leitura Madalena Escapelo, da Escola Municipal Isabel Mendes. Mais uma semana, né? Estamos aí nos falando por vídeo, continuando o nosso projeto Africanidades, com algumas biografias. Semana passada nós conversamos sobre a Rosa Parks, uma importante ativista do movimento negro, principalmente nos Estados Unidos, e hoje a gente vai compartilhar aí, estudar um pouquinho a história da Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras brasileiras, mas que infelizmente teve uma vida bastante difícil, passou fome, só foi ser reconhecida depois de muito sofrimento. Mas é uma história de bastante luta, de um grande sonho e que pode nos inspirar bastante. É uma história aí para nós nos orgulharmos, certo? Espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis e consigam parar aí alguns minutinhos, respirar fundo, para conhecer a história da Carolina, para ouvir uma história, ok? Esse livro também é da editora Mostarda, da coleção Black Power. Carolina Maria de Jesus foi escrito pelo Orlando Nilha e já começa com uma frase bastante inspiradora. Quem escreve pode passar fome de comida, mas tem o pão da sabedoria e pode gritar com suas palavras. No comecinho do século passado, no período conhecido como República Velha, o Brasil vivia a chamada política do café com leite. Na época, a política do país era dominada por dois estados: São Paulo, que produzia café, e Minas Gerais, que produzia leite. Mas esses estados não produziam somente isso. No sudeste de Minas, por exemplo, haviam fazendas que produziam milho, algodão, e foi nessa região conhecida como Triângulo Mineiro que existia uma pequena cidade chamada Sacramento, onde uma família descendente de escravos escolheu tentar ganhar a vida. Foi lá que em 1914 nasceu Carolina Maria de Jesus, a nossa escritora, negra, trabalhadora do campo, empregada doméstica, catadora de papel, moradora de favela, mãe solitária de 3 filhos e uma das maiores escritoras da literatura brasileira, como eu já havia falado antes. A família de Carolina, como vocês podem imaginar, era o quê? Pobre. E por isso ela estudou pouco. Sua mãe trabalhava de lavandeira para uma senhora da cidade, que bancou os estudos da menina no colégio Allan Kardec. Foram apenas 2 anos, mas foi nesse período que ela aprendeu as paixões de sua vida: ler e escrever. Por ser inteligente e gostar da leitura, era motivo de piada entre as outras crianças, embora jamais tenha se separado dos livros, seus companheiros da vida inteira. Carolina dizia assim: quem não tem amigos, mas tem livros, tem uma estrada. E assim ela ia, pela estrada da vida, com seus livros embaixo do braço. Seguindo o suor e o esforço da família, Carolina viveu a adolescência entre fazendas e cidades da região, trabalhando como lavradora e empregada doméstica. Em 1933, estava de volta à sua cidadezinha natal. Certa tarde, enquanto lia sentada à porta de sua casa, Carolina foi presa. Ela havia sido denunciada. Adivinhe por quê? Por ler. É isso mesmo. Foi acusada de ler para fazer feitiçaria contra os brancos. A mãe, desesperada, ao sair em sua defesa, também foi presa. Então vocês vejam, semana passada, a gente conversando sobre a história da Rosa Parks, a gente viu que ela foi presa por sentar num lugar destinado a negros dentro de um ônibus. Que um menino de 14 anos foi assassinado por assobiar para uma mulher branca. E aqui, mais ou menos na mesma época, né, as injustiças também aconteciam. A Carolina foi presa por ler. Na cabeça das outras pessoas, das pessoas brancas, por que um negro teria interesse nos livros? Só podia ser por feitiçaria. Passaram mais de 5 dias na prisão, quase sem comer, maltratadas e humilhadas.
Carolina chegou a apanhar dos policiais e a mãe, ao tentar defendê-la, teve seu braço quebrado. Ela desejava partir, procurar seu destino e ser feliz em outro lugar. O único feitiço que ela tinha era o das palavras. E assim ela registraria mais tarde: todos têm um ideal, e o meu é gostar de ler. Depois da morte da mãe, em 1937, Carolina seguiu para a cidade de São Paulo. Chegou com o coração cheio de esperança e com o sonho de mudar de vida. Trabalhou como faxineira, auxiliar de enfermagem, vendedora e até artista de circo. A cidade grande, com suas multidões, suas ruas sem fim e arranha-céus, significavam para ela um mar de possibilidades. Foi nessa época que ela conseguiu emprego como doméstica na casa do famoso Euriclides de Jesus Zerbini, o primeiro médico brasileiro a realizar um transplante de coração. O doutor disse a Carolina que ela poderia sair para se divertir durante as folgas. Mas ela só queria uma coisa: aproveitar a biblioteca da casa. Com a permissão do patrão, ela passava os momentos de descanso entre grandes escritores da literatura mundial, para quem considerava os livros a maior invenção da humanidade. Aquilo ali era o paraíso. Então, os minutos que lhe restavam eram dedicados aos livros. Em 1948, ocorreu uma grande mudança. Carolina engravidou e, por não conseguir arranjar emprego, acabou indo morar na favela do Canindé, perto do rio Tietê, na zona norte de São Paulo. Chão de lama, barraco de madeira, miséria. A favela, para Carolina, era o quarto de despejo da metrópole, onde ia parar tudo que a cidade não queria mais usar. Apesar da realidade dolorosa, ela não deixou de sonhar. E no fim do dia, encostada à porta de seu barraco, ainda tinha forças para olhar o céu estrelado e sonhar. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. A partir dos anos 1930, a cidade de São Paulo passou a receber um grande número de imigrantes de todo o país. Então aqui a gente tem uma volta na história para contar um pouco dessa formação das favelas na cidade de São Paulo, que fazem parte da história não só da nossa escritora, da Carolina, mas de tantos outros. As pessoas deixaram a zona rural e partiram para a cidade em busca de novas oportunidades. Parte dessa população desamparada, junto de outros pobres que já estavam pelas cidades grandes, passou a construir moradias em terrenos inabitados, principalmente nas regiões periféricas. E em 1957, onde já estamos na sua história, a cidade de São Paulo tinha cerca de 2 milhões de habitantes e 50 mil deles viviam em favelas, como a Carolina. Então eles voltaram aqui um pouquinho no tempo para contar um pouco dessa realidade das favelas, né? Nesse período em que a Carolina morava no Canindé, já eram 50 mil pessoas morando nessas regiões periféricas. E para sobreviver? Carolina passou a ser catadora de papel. Andava o dia inteiro pelas ruas de São Paulo, juntando todo tipo de papel. Se encontrasse algo que pudesse ser lido, como livro, revista, jornal, levava para casa e lia antes de dormir. No fim da jornada, exausta, ela trocava os papéis por um pouco de dinheiro e o dinheiro por um pouco de comida. E aqui na imagem temos a Carolina catando, os papéis, os restos de madeira, junto a uma de suas filhas. A um de seus filhos, na verdade, porque era apenas uma menina. Depois do seu primeiro filho, João José,
Carolina deu à luz a José Carlos e a Vera Eunice, todos nascidos na favela do Canindé. Os meninos um pouco mais velhos ficavam no barraco à espera da mãe, que saía para catar papel, levando a pequena Vera no colo. Os sacos de papel Carolina carregava na cabeça. Ela não deixava de se preocupar com os filhos mais velhos, descalços sobre a lama da favela, e com certeza famintos, mas precisava ir. Eles torciam para que a mãe voltasse mais cedo para casa com um pedaço de pão ou com um pouco de arroz. Se tinha almoço, não tinha jantar. Se tinha jantar, não tinha almoço. Como revelavam as palavras da própria Escritura. Eu sou negra, a fome é amarela e dói muito. Então, infelizmente, com o seu trabalho, ela não conseguia ao menos 2 refeições para a sua família. Mesmo levando uma vida difícil, existia dentro dela uma voz que queria ser ouvida, que desejava gritar para o mundo: vejam, eu existo, esta sou eu. E Carolina realmente tinha muito o que dizer. Em 1955, começou a registrar o dia a dia da favela em papéis que encontrava no lixo. Escrevendo com sinceridade e sem enfeites, criou um jeito próprio de comunicar a sua verdade. Aquele universo de tristeza, desesperança, violência e preconceito ganhava uma nova expressão por meio da sua sensibilidade. Além do diário, Carolina escrevia poemas, contos, romances. Tinha o sonho de ver sua obra publicada, mas o fundamental é que para ela escrever era uma necessidade, assim como respirar, comer e matar a sede. Certo dia, um jornalista, Audálio Dantas, foi até o Canindé para escrever uma reportagem sobre a vida na favela. E caminhando por ali, notou uma mulher corajosa enfrentando um grupo de homens. O motivo? Eles faziam bagunça num parquinho para crianças. E ela gritava: se vocês não saírem, vou escrever tudo isso no meu livro. No seu livro? Curioso, Audálio se aproximou e quis saber de que livro ela falava. E então foi levado pela mulher até um barraco, onde ela lhe mostrou uma pilha de cadernos. Ao ler poucas páginas, Audálio já ficou de queixo caído. Havia vida, força e beleza nos escritos. Ele tinha encontrado sua reportagem e ela se chamava Carolina Maria de Jesus. Foi no dia 9 de maio de 1958 que o jornal Folha da Noite publicou uma matéria contando a história da catadora de papel, mãe solteira de 3 filhos, moradora da favela do Canindé, que escrevia em cadernos que encontrava no lixo. A reportagem apresentava trechos do diário de Carolina e anunciava que ele seria publicado em livro com o título de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A repercussão da matéria foi enorme e Carolina se tornou o assunto mais comentado da cidade. Ela estava realizando um sonho antigo, ver os seus escritos publicados, a sua voz alcançando os 4 cantos do mundo. A festa de lançamento de Quarto de Despejo foi um sucesso. As pessoas faziam fila para conseguir um autógrafo da autora. Em 5 dias, foram vendidos 10.000 exemplares. Saíam novas reportagens sobre Carolina nos jornais, nos rádios, na televisão. E ela se transformou na celebridade do momento. Tirou fotos com autoridades, foi elogiada por grandes nomes da literatura brasileira, como Jorge Amado e Manuel Bandeira. Ao conhecer Clarice Lispector, virou-se para a filha Vera e disse: veja, filha, aqui está uma escritora de verdade.
E Clarice retrucou: escritora de verdade é você, Carolina, que escreve a realidade como ninguém. E aqui na ilustração nós temos a representação desse momento em que Carolina conhece Clarice. Quarto de Despejo se tornou um fenômeno. Foi publicado em 46 países. A arte de Carolina conquistava o mundo. Os convites vindos de fora não paravam de chegar. No Uruguai, por exemplo, desfilou um carro aberto junto ao presidente. Com o sucesso, Carolina deixou a favela do Canindé e se mudou para o bairro de Santana. Mas nem tudo eram flores. Os moradores do bairro não gostavam da presença dela e das filas de pessoas pobres que procuravam sua ajuda. Carolina gostava de ajudar os necessitados e, além disso, não conseguia se adaptar ao ambiente de luxo e riqueza que passou a frequentar. Ela não queria ser vista como um simples produto de consumo, mas sim como uma artista e escritora. Ela não havia esquecido o seu passado. Então vocês vejam, né? Mesmo depois do reconhecimento, digamos assim, como escritora, de ter mudado de vida do ponto de vista financeiro, ela não era bem aceita, porque ela não esquecia os seus raízes, porque ela ajudava outras pessoas que tinham passado o mesmo que ela, porque ela era negra. Depois de Quarto de Despejo, Carolina lançou em 1961 Casa de Alvenaria, em que conta como era sua vida depois de ter saído da favela e denunciava a hipocrisia dos ricos. O livro, é claro, não foi bem recebido e vendeu menos do que o anterior. Carolina chegou a gravar um disco com canções de sua autoria. E em 1963 também publicou o romance Pedaços da Fome, com o dinheiro do próprio bolso. Lançou também Provérbios. Os dois não fizeram o mesmo sucesso e complicaram sua situação financeira. Carolina tinha a língua afiada e por isso já não agradava tanto. Defendia a doação de terras para os pobres como solução para o fim das favelas e era tida pela elite como estranha. Cada vez mais isolada, decidiu em 1969 morar em uma chácara em Parelheiros, no extremo sul da cidade, onde teria um ambiente mais parecido com o de sua infância, com hortas e animais. Então, esquecida pela mídia e pelo meio literário, Carolina perdeu quase tudo o que tinha ganhado. Levou uma vida simples em sua chácara, até que em 1977 foi surpreendida por um ataque fatal de asma. Depois de sua morte, foi publicado o livro Diário de Bitita, em que a autora conta memórias de sua infância. À frente de seu tempo, ela se tornou um exemplo de resistência e perseverança. Assumiu o seu lugar de fala e fez sua voz de ganhar o mundo. Carolina, então, virou tema de filmes, peças de teatro, músicas e livros e se transformou em referência para as novas gerações. Mesmo diante das dificuldades, sempre confiou no poder da literatura e nunca deixou de acreditar que sua arte um dia se tornaria imortal. E aí vocês vejam, né? Como havia sido dito algumas páginas atrás, que ela se tornou o fenômeno do momento. Por quê? Porque logo depois ela parou de agradar tanto, porque ela contava algumas verdades, né? Foi esquecida, abandonada pela mídia, pelo meio literário. E aí, só depois de falecida, é que foi de novo ser revisitada, ser lida e passou a ser um exemplo para as novas gerações, passou a ser vista como, né, uma das maiores escritoras do nosso país. E aí, como sempre, não podemos terminar sem poesia. Dessa vez, nossas poesias serão da própria Carolina,
para vocês conhecerem um pouquinho da escrita dela. Acho que um dos poemas mais famosos dela é esse aqui. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que o meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para bancar a editora. Então, e aqui na história dela vocês viram, né, que enquanto ela teve dinheiro, ela publicou os próprios livros. Esse poema está em Quarto de Despejo. E o próximo, também muito bonito. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer e fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto possa ser feliz. E esse está em Antologia Pessoal. Então, pensemos, será que Carolina já pode renascer? Aonde, né? E vamos lutar para fazer a nossa sociedade mais justa e que o nosso país possa ser realmente, como ela diz aqui, um lugar onde preto é feliz. Então, para vocês o meu abraço. Até semana que vem. Respirem, mas lembrem dos seus sonhos. E acreditem também no poder das palavras, como a Carolina acreditava. Até, pessoal!